Bem, gente, vamos lá. O que é que a gente tem aqui hoje? Eu vou tirar essas marcações aqui, a gente vai fazer marcações novas. Vamos tentar identificar o que é que está acontecendo. Bem, 1º de novembro de 2024, a gente tem a seguinte avaliação. O preço aqui, ó, ele deixa esses níveis de pós que eu vou marcar todos eles. Então eu tenho, por exemplo, esse order block validado aqui, um time de 15 minutos. Teria também esse outro carinha aqui. Ó, percebam o seguinte, o preço aqui, ele vinha trabalhando desse jeito. Essa região aqui já não é mais validada, mas aqui a gente teve uma quebra de choque. Aqui foi uma quebra de Bollinger e o preço subiu, fez essa movimentação zona aqui às 9h30. Bem, mais as nossas 9 horas estaria aqui. E a gente queria tentar negociar numa compra aqui, só que tem um problema. Qual o problema? O preço, ele já tinha feito essa movimentação em Londres. Até aqui, quando acontece isso, a gente não gosta de estar negociando, mas poderia ser uma possibilidade de negociação hoje. Feito isso, o preço se movimentou para cima. Então, imagine que o preço tivesse vindo aqui de novo tocar, a gente poderia ter tentado negociar até a máxima. Isso não aconteceu, certo? Então aqui a gente teria basicamente, mais uma vez, mais uma estrutura. Eu estou avaliando duas estruturas aqui, ó. Primeiro, essa estrutura daqui até aqui, ó, que não foi mitigada em nenhum momento, e aí o preço subiu, ó. A gente poderia considerar isso aqui como captura de liquidez para tentar negociar nessa regiãozinha. E aqui, quando o preço foi e veio a romper essa estrutura aqui, eu posso considerar um prêmio discount daqui para cá, certo? E aí teria essa negociação aqui, por essa estrutura. Porém, como o preço não tocou para poder ir lá, eu desconsiderei isso aqui e a gente continua somente com essa visão daqui de cima. A gente vai subir aqui, vai colocar a liquidez aqui, vamos tirar essas outras duas marcações, porque não existe mais nada aqui, mas seria essa visão. E a gente vai ter essa captura de liquidez, tanto aqui quanto aqui. Feito isso, está aqui no euro-dólar a região. Quando a gente vai para o GBP dólar, a gente tem o seguinte dado: o preço vai, rompe o choque, sobe e aí ele cai. Quando ele cai, eu tenho isso aqui que eu chamo de quebra de Bollinger, ou seja, a quebra de uma estrutura, e aí o preço ele faz isso aqui. Então, dentro dessa estrutura aqui, a gente tem a possibilidade de negociar tanto esse carinha aqui, ó, certo? Que eu posso considerar essa estrutura, eu posso considerar essa região aqui de cima. O que é mais viável? Considerar a região de cima, porque eu teria que traçar duas regiões para poder chegar nisso aqui, e no final das contas foi essa movimentaçãozinha aqui, por exemplo, tanto faz daqui para cá, porque eu só vou considerar esse cara para negociar, que gerou essa movimentação. Então aqui nesse cara eu tenho essas duas regiões, tanto essa aqui
Então tá aí, as duas regiões, tanto aquela quanto essa, são as regiões que a gente quer negociar. Qual a melhor? Aqui tem liquidez, aqui a gente tem liquidez. Captura de liquidez, certo? Tem liquidez, a gente captura toda essa liquidez desses três topinhos aqui, nessa região, toca lá e cai. É basicamente essa visão que eu tenho. Teoricamente, o GBP dólar ele está bem melhor do que o euro, porém, todos os dois têm captura de liquidez, tem que aguardar ver o que o preço vai fazer. O primeiro que ele chegar, a gente pega. Vamos colocar aqui as posições. No euro dólar, a gente tem essa negociação aqui, basicamente, em cima dessa região. Um stop de 96, 111 pontos. Para um alvo pelo menos aqui nessa região, pagando, tem que ser no mínimo 5R, ó, pagando aqui. Então é basicamente isso no euro dólar. E no GBP dólar a gente teria essa posição de venda $126 por mais ou menos aqui 142, com um alvo nessa região aqui de baixo. O preço já subiu, eu já posso direcionar alvos. Então, por exemplo, eu tenho esse bloco de ordem aqui que pode ser um dos alvos, inclusive, só que só paga menos de 5R. Eu tenho esse monte de carinha empilhado aqui. Deixa eu pintar isso aqui de cinza. Ó, aí aqui a gente pega os 5R. E eu tenho essas outras regiões, por exemplo, eu tenho essa zona de liquidez aqui embaixo, foi um fundinho antes de subir, que eu posso direcionar como alvo. Se eu coloco aqui, por exemplo, o preço vai para 8 vezes o risco retorno. Então é basicamente isso, as regiões, contanto que seja no mínimo 5 vezes, é essa região. Quando a gente sobe o preço para cá, a gente tem de novo mais uma região, com um stop loss de 80, vamos por uns 100 pontos, e um alvo de novo na mesma região no mínimo. Aqui já paga 9R nessa região, e se a gente arrastar para esse segundo alvo aqui, paga 12. Então vamos considerar também aqui na mesma região. Então aqui a gente tem essas duas regiões, certo? Com esses dois pontos de análise. Então é isso aí, o estudo de mercado de hoje, às 10h22 da manhã.